Muito bem, estamos começando o nosso programa o BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para você que é de bom dia, boa madrugada para você que é curianga da madrugada. Sabe por que eu falo isso? Dois motivos. Nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil, não é? Na net, claro. E além disso, a gente está no YouTube. E no YouTube, vamos combinar, né? Nós estamos na internet, nós estamos no mundo. Então você pode estar assistindo a gente no Japão, na Europa, na América Latina. Então é por isso que eu falo. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. E o BH Todo Dia de hoje vai parar um pouco, né? A gente sempre tem vários convidados, mas hoje a gente vai fazer um esquema que a gente já fez em outros momentos. Nós temos um convidado especial para que a gente possa aprofundar um pouco mais na história dele, na relação dele com Minas, com Belo Horizonte, com o Brasil. Não é? E eu não vou te apresentá-lo agora, vou apresentar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro! Roda a vinheta! Muito bem, início do programa, e eu gosto sempre de chamar para o meu Instagram para a gente se conhecer um pouco melhor. Vai lá no @elias.sunshine. É sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas, então sunshine para você, combinado? Eu preciso também lembrar das redes sociais do nosso canal Viver Brasil. Tem várias, mas eu destaco também o Instagram do canal Viver Brasil. E ali você tem foto, imagens em movimento, as novidades do canal. Nós completamos 1 ano agora em janeiro, então tem muita coisa acontecendo. Mas tem um detalhe que todo mundo é curioso e curiosa. Sabe o que é? Conhecer os bastidores de uma emissora de televisão. E você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Combinado? Muito bem, preciso mandar um alô para as cidades que nos assistem pela NET Claro, canal 9 ou 527, aqui em Minas Gerais. Belo Horizonte, né? Claro, mas tem também a histórica, cheia de jabuticabas, Sabará, aqui pertinho da gente. Tem a charmosa Nova Lima. Meu beijo e meu abraço para Betim e Contagem, cidades importantes aqui na região metropolitana. Daí a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, muito obrigado pela audiência. Ipatinga no Vale do Aço, Governador Valadares também nos assiste e o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia, cidades importantes, né, para o agronegócio não só de Minas, mas de todo o nosso Brasil, tá bom? E você que acompanha pelo YouTube, faz o seguinte, entra no chat, ali você coloca o seu nome e de onde você nos assiste, faça sua sugestão, crítica, vamos construir juntos e juntas o nosso canal Viver Brasil, combinado? O BH Todo Dia é uma revista, e uma revista que fala de cultura, que fala sobre comportamento, negócios, tudo isso de Belo Horizonte, de BH para o mundo. E claro, né, gente, uma revista tem que ter o quê? Personagens, histórias, que vão ampliando, né, a nossa vida, que vão trazendo outros horizontes para a gente. E é por isso que eu tenho hoje o prazer de receber ele, que eu sou fã, né, e também gosto muito, já trabalhamos juntos, e eu fico sempre acompanhando o que ele está fazendo. E ele não para, isso é muito bacana. O cineasta, que está aqui com a gente hoje, que é uma referência para todos do cinema nacional, e mineiro, então nem se fala. Nosso querido Elvésio Raton. Obrigado pela presença. É um prazer, Elias. Prazer estar aqui com você. Muito bom, Elvésio. E eu queria começar, como eu sempre começo o programa, com o cafezinho do mineiro. E o cafezinho do mineiro é aquela história assim, você é filho de quem? Você mora onde? Seus filhos estudam ali? Como é que é isso? E aí, Elvésio, queria que você contasse um pouco a sua história com Belo Horizonte. Você não nasceu em BH. Não, eu nasci em Divinópolis. Mas, na verdade, quer dizer, Belo Horizonte é a minha cidade. Pelo seguinte, o meu pai era juiz de direito. Sim. E como juiz de direito, nós mudamos para vários lugares. Rodava, né? E eu nasci em Divinópolis, mas fiquei pouco tempo lá. Nasci, com 2 anos eu saí de lá e nós fomos para Peçanha. Sim. Meu pai também foi juiz em Peçanha, ele já tinha sido juiz em outros lugares, antes de eu nascer. E cheguei em Belo Horizonte entre 5 e 6 anos. Então, quer dizer, eu cresci em Belo Horizonte. Você rodou bem até os 5 anos. Até os 5 anos, eu morei no interior, né? Na verdade, 2, Divinópolis, depois Peçanha e aí Belo Horizonte. Né? Então, assim, eu tenho lembranças ótimas desse interior, né? E as minhas lembranças, por exemplo, de Divinópolis, são as da minha família, não são minhas, porque eu saí de lá com 2 anos. Então, você pega emprestado as memórias da família. Era até engraçado que as pessoas falam comigo, de Divinópolis, você lembra? Eu não lembro, aos 2 anos, né? Mas tenho um carinho grande pela cidade,
pela relação dos meus pais com muita gente amiga de lá, dos meus irmãos mais velhos que conviveram lá, né? Legal demais. Mas a minha cidade mesmo, assim, de coração, é Belo Horizonte, que é onde eu cresci, onde eu brinquei nessas ruas, né? Assim, é uma cidade que eu me identifico muito. Onde que vocês moravam, Elvésio? No bairro Cruzeiro. Tá. Quer dizer, na minha infância eu morei no bairro Cruzeiro. Primeiro na rua Orenoco, depois na rua Piuí. Morei na rua Piuí vários anos. Depois eu saí de Belo Horizonte um tempo, fiquei alguns anos fora e voltei depois. Depois voltei para cá. Nessa infância você morou em casa? Como é que é? Em casa, sempre morei em casa. Eu só fui morar num apartamento já depois de 20 anos de idade, sabe? Assim, sempre foi em casa, com quintal e tal. Hoje você mora em apartamento ou casa? Em apartamento. Vamos lá. Lugares em Belo Horizonte que te marcam. Vamos começar assim, pelo menos uns 3 lugares, Elvésio, que faz parte da sua história com a cidade. Por exemplo, a rua Piuí, ali com a Rua Campanha, a Rua Caldas, era onde nós brincávamos na rua. Né? Então, foi algo, inclusive, que eu coloquei no filme Menino Maluquinho, que eram nossas brincadeiras de rua. Então, a gente jogava futebol na rua, parava quando vinha um carro, quer dizer... E de vez em quando é que vinha? Vem um carro, parou, tal, aquela coisa. Né? Assim, brincava de bente altas direto nos passeios. Então, esse pedaço da cidade ali no bairro Cruzeiro marcou muito minha infância. A gente brincava demais ali. E, obviamente, depois, quer dizer, assim, já mais adolescente, estudando, eu estudei no Colégio Militar, já lá na Pampulha. Na Pampulha? Eu também estudei lá. Estudei 7 anos lá. Pois eu também. Você estudou lá? 6 anos de Colégio Militar. Rapaz. E depois eu passei para o Colégio Universitário, que foi uma experiência do UFMG. Da UFMG. Maravilhosa, também que era do lado. Então, eu tive 7 anos ligados à Pampulha ali, cara, sabe? Mas você rodava a cidade, hein? Você saía da região Centro-Sul para ir para pegava Pampulha. um ônibus, descia na Igreja São José e ali eu pegava um outro São Francisco que me deixava lá no Colégio Militar. Puxa! Isso todos os dias, eu não acordava cedo para dar, porque era longe, naquela época as coisas pareciam tão longe, né? Então é outro pedaço da cidade que me marcou muito, assim, sabe? A gente circulava demais por ali, né? E a UFMG, então, já entrou na sua vida ali na adolescência? No colégio universitário, né? Quer dizer, mais tarde até eu estudei na UFMG, eu fiz economia. Eu fiz um período de economia. Então, o centro da cidade, ali onde era a face. Ali na Tamoios. Tamoios com Curitiba. Com Curitiba, isso. Tamoios com Curitiba. Ali. Então, quer dizer, ali era outro ponto nosso ali, sabe? A face era um lugar fantástico, hein? Fantástico. Várias cabeças ali, né? E era um momento que eu entrei, esse era um momento de muito movimento estudantil muito forte, né? Aqueles anos de ditadura militar. Então, quer dizer, foi um período muito intenso, né? E a gente estava no centro da cidade ali, né? Então tudo que a gente fazia repercutia muito. Então vamos lá. Você falou da Rua Piuí, falou da Pampulha e mais um outro lugar de BH. Esse centro, né? Assim, acho que o centro ali onde era a faculdade também me marcou muito. Assim, ali perto você tinha alguns bares que a gente ia à noite, tinha um Pinguim ali perto, sabe? Assim, a gente... o próprio mercado central, muito próximo dali, sabe? Então essa região central também eu circulei muito. Você gosta do centro da cidade? Gosto. Acho atualmente difícil de estar no centro, mas gosto muito do centro. Gosto muito do comércio do centro, de procurar algumas coisinhas naquelas ruas lá de baixo, Guarani, Paraná, quando você tem que achar umas coisas ali no lugar. Tem umas coisas que a gente só acha lá, né? Só acha lá, né? O entorno do mercado central, né? Que são lugares muito bacanas. Eu fiz, inclusive, um pequeno filme sobre o mercado central, chamado Pé na Roça. Eu fiz alguns anos atrás e que falava disso, assim, dessa parte do interior nosso, de Minas, que acaba desaguando no mercado central, que canaliza tudo que vem do interior para lá. Para lá, né? E a gente fez, foi até um curtinho que o Tavinho Moura fez a música, sabe? Bem divertido, em que a gente mostra... em que a gente mostra tudo o que acontece dentro do mercado central, que não é pouco, né? Então, quer dizer, esse Minas Gerais muito presente também nessa parte de Belo Horizonte, né? Eu gosto sempre no início também de perguntar para os convidados e convidadas, e é uma pergunta assim, quando sai de Belo Horizonte ou de Minas, quando vai morar fora, o que você sente saudade? E aí eu queria entrar nessa parte da sua história. Eu estava lendo a revista Piauí e fiquei surpreso com aquele seu depoimento, né? Muito legal o que a Piauí faz, né? Pede para as pessoas escreverem sobre a sua vida, né? E a sua parte de morar no Chile. Eu fiquei impressionado. Eu queria que você me contasse agora para a gente como é que surgiu, como é que foi isso aí. Bom, eu entrei na universidade, quer dizer, na Faculdade de Economia do UFMG, né, em 68. 68 foi um ano muito marcante, porque o golpe militar no Brasil foi em 64, né?
Nessa época eu era muito novo, e aí com 18 anos eu entrei para a Faculdade de Economia, saindo do colégio universitário, tendo passado antes... Colégio militar? Pelo colégio militar, quer dizer, conhecendo de perto, que era aquela coisa de disciplina militar, tudo aquilo. E cheguei num ambiente, uma efervescência muito grande, já também no colégio universitário já era assim, uma participação nossa da juventude, uma juventude muito participante, querendo se expressar. Do outro lado, uma repressão muito forte, né? Policial, e etc., que não permitia você fazer coisas em grupo, reprimindo sempre, censurando. Então, quer dizer, eu tive uma participação grande nessa época, né? No movimento estudantil, em passeatas e pichações que a gente fazia, etc., assim, de protesto contra o que estava acontecendo, contra a repressão na universidade, nas faculdades, né? E, por causa disso, eu acabei tendo que me exilar. Eu fui condenado a 1 ano e meio de prisão, que eu não cumpri, entende? Eu não saí, na época eu saí do Brasil. Sim. Saí de forma clandestina e... Seus pais, como é que foi? E fui parar no Chile. O meu pai era juiz de direito, como eu contei, né? E o meu pai era um homem muito legalista, assim, e também incomodado com aquilo, não é? Mas meu pai assim, era um homem que acreditava também, assim, de que as coisas iam se resolver, sabe, assim, democraticamente, mas não era o que estava acontecendo, né? Então, meu pai me ajudou também a sair do Brasil. Eu acabei saindo assim, por uma ajuda deles, assim, a forma que eu tive de sair, né? Eu saí num aviãozinho, e aí fui parar no Paraguai, e do Paraguai eu fui ao Chile, e o Chile estava em época de eleição lá, aí veio a eleição do Salvador Allende, que foi o candidato da Unidade Popular, né? E que aí, na verdade, eu nem ia ficar no Chile, mas quando o Allende foi eleito, eu preferi viver aquela experiência lá, que seria que era uma ideia de um socialismo democrático, assim, né? Eleito pelo voto, né? Contando com a participação das pessoas num governo aberto. Foi um momento muito bonito, assim, que eu vivi. Eu te digo assim, Elias, o mundo todo estava no Chile, estava de olho naquela experiência que o país estava vivendo, e você tinha gente do mundo inteiro lá. Então, eu retomei meu curso de economia lá no Chile, num primeiro momento. Tive vários professores brasileiros. Naquela época você tinha lá o Fernando Henrique Cardoso, o Zé Serra, Maria da Conceição Tavares, essa turma toda já estava lá antes da gente chegar. A minha geração era uma geração mais nova, né? de gente mais garotos, recém-saídos da universidade, ou que estavam na universidade, como era o meu caso. E encontramos lá a geração de 64, que já estava lá há alguns anos, né? Então, com isso, convivi muito com esses brasileiros lá. E no Chile, inclusive, eu comecei a fazer cinema no Chile. No Chile eu larguei a faculdade de economia, e eu já tinha alguma experiência aqui, que a gente pode até depois falar sobre isso, mas eu já tinha tido alguma participação em filmes aqui, e lá no Chile eu tive a oportunidade de retomar, digamos que esse caminho assim, de abraçar o cinema, sabe? Larguei a faculdade de economia. E apareceu um trabalho na TV, não era? Isso foi depois. Assim, no primeiro momento, um amigo que ia dirigir uma produção me chamou, sabia do meu gosto pelo cinema, sabia que eu tinha muito interesse, que eu tinha participado já de algumas coisas, e me chamou, sabe, para fazer parte da equipe dele. E eu entrei para nunca mais sair, né, nesse mundo, né? Mas aí veio, quer dizer, quando veio o golpe militar no Chile, né, quer dizer, mais um golpe, quer dizer, de 64 no Brasil, 73 no Chile. Isso. 11 de setembro no Chile de 73. Aí foi uma coisa terrível, né? Foi um golpe extremamente violento, né? Matou muita gente, o próprio presidente. Na né? revista Piauí você conta esse momento do golpe, que a princípio você saiu para trabalhar, acho que você já trabalhava na TV, não é? Eu trabalhava na Chile Filmes. Chile Filmes, que eram os estúdios de lá. Eu era contratado pela Chile Filmes. E a gente estava fazendo várias produções. Eu comecei num longa-metragem de época, depois fiz curta-metragens, fiz roteiros. Estava num momento muito bom, porque se produzia muitos filmes lá. Você tinha uma realidade muito viva acontecendo, sabe? Muitas produções ao mesmo tempo, estrangeiros filmando lá. O Costa Gravas estava filmando lá no Chile. Poxa, é mesmo? Tinha filmado, exatamente. E você tinha uma companheira, né? Eu, na época, era casado, e aí... E passamos um aperto danado no golpe, né? Uma coisa muito forte. No primeiro dia você ainda tentou sair para trabalhar. Porque na verdade, foi assim, quando nós acordamos com a notícia do golpe, né? Fomos alertados por amigos. Eu dividi um apartamento com mais pessoas, e colegas deles da universidade foram avisar a gente que, isso às 5 horas da manhã, que o golpe tinha começado já em Valparaíso. A Marinha tinha ocupado já o parlamento, lá o Congresso.
E nós ligamos o rádio na época, né, porque tudo se fazia muito pelo rádio. Né? Quer dizer, o rádio era uma presença muito forte assim, na vida da gente. E quando ligamos, escutamos o primeiro discurso do Salvador Allende, chamando as pessoas para que fossem para seus locais de trabalho. Tocassem a vida normalmente, né? Não, que fosse lá para resistir. Resistir. Para resistência. E ele convocando isso. Convocando, ele já sabia, ele já dizia do golpe e tal, e convocando as pessoas para resistir. Nós fomos, então, cada um foi para o seu lugar de trabalho, fomos seguindo com muita dificuldade, porque a Chile Filmes era longe, no pé da cordilheira, eu custei a chegar lá. E até passei um momento muito dramático, porque, na verdade, quando eu cheguei para a Chile Filmes, a rua terminava na Chile Filmes. Os estúdios eram grandes e terminava no portão deles, assim, como tinham uns muros altos. E os estúdios eram atrás desse muro. Quando eu ia virar para entrar lá, uma pessoa me chamou, eu verso. Isso. Eles já tomaram a Chile Filmes. Eles já estavam lá dentro. Eu tive uma sorte imensa dessa pessoa praticamente me salvar, assim. Um anjo, né? Um anjo. E eu acabei, aí fui para a casa de um amigo que morava lá perto, um cineasta também. Fiquei lá, passamos os dias do golpe lá, então foi um momento extremamente duro, sabe? Muito duro. E uma pena, assim, porque a gente estava vivendo uma experiência muito bonita, que era essa experiência de você lutar contra a desigualdade social. Eu acho que no fundo é isso, sabe, Elias? Quando a gente fala de várias formas sociais, no fundo você está lutando contra essa desigualdade. Lutando no sentido de dar oportunidades iguais a todos, permitir que todos tenham uma vida decente, não é? Que se alimentem bem, que tenham acesso à escola, acesso à cultura, né? Tudo isso. No fundo, a luta do Chile também era essa. A luta até hoje, hein? Até hoje. Quer dizer, lá, aqui, né, em todos os países daqui da América Latina, né, a gente continua nessa luta, não é? Mas a gente não desiste, né? Então, quer dizer, e depois desse golpe, aí em 73, pouco tempo depois, eu voltei para o Brasil. Mas segura aí, porque eu li a reportagem, né, da Piauí, e tem eu não me lembro muito bem, mas tem um lance com a arma que é interessante, que acho que alguém te passou uma arma que você tinha que ficar atento, né? A luta armada é a luta armada, né? Isso, eu penso. Na verdade, eu tinha ganho um revólver de uma colega de economia. Ela tinha uma arma em casa, o pai tinha morrido, era um revólver do pai. E ela me passou essa arma. E eu botei, era um revólver, um revólver clássico lá. E eu guardei essa arma em casa, botei essa arma, não tinha por que mexer com essa arma nem nada, guardei ela em casa. E quando houve esse golpe e o presidente chamou as pessoas para resistir, né, eu achei que essa arma poderia ajudar de alguma forma. É uma coisa assim, muito ingênua, uma ideia muito ingênua de que, assim, que isso não se faz. Né? Quer dizer, na verdade, não tinha sentido de fazer essa resistência, né? Todos que resistiram, a maior parte foram mortos, foram, né, massacrados. Então, e eu saí com essa arma e depois, quer dizer, e fui julgá-la fora depois. Quer dizer, não só eu, como várias pessoas que julgamos fora num rio que atravessa Santiago, que é o rio Mapocho. Então, quer dizer, foram momentos complexos e difíceis, né? Mas aí a volta, como é que foi isso? Eu voltei para o Brasil tempos depois, o meu pai, né, juiz de direito, como eu contei, ele percebeu que a minha pena, pelo fato de eu ter sido, eu era menor quando fui condenado aos 13 meses de cadeia, 1 ano e 1 mês, né, que essa pena prescrevia no dobro dela. E já tinha passado, então ela tinha prescrevido pouco tempo depois do golpe. E ele conseguiu me mandar um documento que dizia que a pena estava prescrita e eu não devia mais nada para a justiça militar. Então eu falei assim, puxa vida, quer dizer, eu estava na iminência de me exilar em alguma embaixada europeia, mas não estava muito afim de perder a chance de voltar para o Brasil, quer dizer, embora o Brasil ainda estivesse sob uma ditadura, né? Mas eu preferia voltar para cá, mesmo correndo os riscos, né? E a partir desse documento que meu pai conseguiu, eu pensei, puxa, é a minha chance de voltar para cá. Apesar disso, eu fui preso com esse papel, sem papel, porque essa coisa de respeitar as leis não é próprio das ditaduras militares. A ditadura militar não respeita as leis, não respeita os juízes, a gente sabe disso. Né? Então, fiquei preso um tempo, né, que foi algo muito desagradável. Onde você ficou? Aqui em Belo Horizonte? Não, no Rio. Fui preso no Rio. Fui preso no Galeão e lá fui parar num DOI-CORD, né, que era aqueles órgãos de repressão do governo, né, dos militares na época, e fiquei uns 40 dias preso lá
Da Tijuca. E seu pai conseguiu te descobrir? Como é que você saiu de lá? Na época eles fizeram contato com algumas autoridades militares e sabendo onde eu estava, mas sem visita nem nada disso. A gente, absurdo, sabe, né? Todo encapuçado sempre. Uma coisa muito barra pesada, né? Elvésio, nessa época no Chile, assim, né? O que você sentia mais saudade de Minas Gerais? Olha, saudade de muitas coisas. Assim, é engraçado porque assim, o Chile é um país muito agradável, muito bonito. Eu gosto demais de lá. E agora, a comida entre nós, a comida é sempre uma coisa diferente, né, Elias? Você muda de um país para o outro. Assim, é claro que ele tem coisas deliciosas. Sim. Lá, você tem outras coisas boas. Mas sentia saudades, por exemplo, de um queijo de Minas, sabe? Assim, do nosso café, de um tempero. A gente é muito do arroz com feijão, eles não são, por exemplo. Então, a comida era uma coisa que batia muito. Uma coisa engraçada, por exemplo, foi lá que eu aprendi a comer, por exemplo, abacate na salada. Na verdade, o avocado, né, que se come muito na salada, e que a gente naquela época aqui não tinha, isso não fazia parte da gente. Abacate como até hoje não faz muito, né? Então se fazia muito vitamina, se batia com leite. E eu senti uma saudade imensa de tomar um abacate batido com leite. E aí eu me lembro que eu fui numa lanchonete que eu frequentava às vezes, que era perto lá de onde eu morava, e eu cheguei lá no cara e pedi pro cara, o cara me conhecia e falou: escuta, eu queria que você batesse para mim uma vitamina de abacate com leite. Abacate com leite? Eu falei, com leite. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, sempre faz assim, assado. Fui explicando para ele, eu até põe um pouquinho de açúcar. Ele chamou todo mundo para ver. Ei, cá, pra você ver que ele toma abacate batido com leite. Que barato. Para me mostrar. Mas dá uma sensação de, né, um conforto, né? Exatamente, de proximidade, né, naquela coisa cultural sua. E é interessante como o alimento, né, ele une as pessoas. Muito. Né? E ele evoca muitas lembranças, né? Assim, o alimento te traz lembranças, os cheiros, o sabor, né? Segura aí, porque nós vamos falar do queijo já. Tá? Okay. Segura aí, esse foi o primeiro bloco. Tomamos nosso cafezinho aqui. Tá bem. E a gente vai para o intervalo agora, e daqui a pouco eu volto, continuando esse papo com o Elvésio Raton, para conhecer um pouco mais, não só dele, mas da nossa cultura, do nosso comportamento, da nossa vida, né? Não só em Belo Horizonte, mas em Minas e no Brasil e no mundo aqui também, tá bom? Ô, maestro, nossos comerciais, por favor.